A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Bendito seja o teu nome. Apresentamos tudo o que temos e somos a ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos assistido. Glória, Senhor, sempre adoramos. Paizinho Santo, consagramos nosso tempo de oração para ti, pedindo tua graça, pedindo tua sabedoria e unção. Senhor, nós queremos te pedir também, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, e tudo que estiver ligado com nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É muito bom, né? Quando chega, hoje já domingo, amanhã já é um novo dia, já estamos na nova semana e glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar, né? Para quem tem crise, para quem está com problema, nós vamos falar como resolver uma crise. Cristina, como é que faz isso? Tem um modo por uma pessoa maravilhosa que resolve tudo. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus, livro de Marcos 6:32, que diz assim: E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse adiantado, os discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito avançado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentando-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele 5 pães, os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. Repartiu, pois, os peixes por todos, e todos comeram, ficaram fartos. Levantaram-se os 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus, essa palavra é tremenda, né? A palavra de Deus vem falando aqui sobre uma multiplicação no meio do nada. Quer dizer, Jesus só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ali no meio daquela crise toda, os discípulos chegam, né? No momento em que Jesus estava diante de uma multidão, a palavra de Deus fala 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós já contamos aí, né? Passa de 10.000, passa para 15.000. Então a gente imagina, né? A multidão que era para ouvir Jesus. Então a palavra de Deus diz que chegou no momento, já estava meio adiantado na hora. Aí os discípulos chegam e dizem: olha, Senhor, manda esse povo embora, para que eles vão comendo, né? Vão comprar comida pela beira do caminho. Aí então Jesus, ele diz: olha, não, vou dar de comer vocês. E eles dizem: nós não temos nem dinheiro para comprar comida para esse povo todo. E aí Jesus diz, né? Veja o que tem. Pegaram 5 pães, 2 peixinhos, e ali houve uma multiplicação. Então a gente vê que ali estava havendo uma crise, né, no momento realmente em que os discípulos dizem: olha, se nós não mandar esse povo embora, nós não sabemos o que vai fazer. E se nós esperarmos por mais tempo, esse povo vai desfalecer pela beira do caminho. Então os discípulos achavam que ele lá era um problema. Isso é um problema que nós temos que resolver. Então a palavra de Deus diz que eles levaram o problema para Jesus. Então assim nós vemos, né, a forma
forma como Jesus, ele foi realmente assim, fazer resolver toda aquela circunstância, aquela situação, né? Jesus resolveu o problema de uma maneira que a gente chama extraordinário, sobrenatural. Apresenta aos céus, como quem diz: Pai, só tem isso aqui, mas tu pode multiplicar. Pai, nós só temos isso aqui, Pai, mas dá um jeitinho aí, Pai. Ajuda aqui, Pai, alimenta esse povo. Então Jesus, ele pede uma assistência para o céu. Jesus, ele pede ao Pai, ele apresenta para o Pai o que tem para o Pai multiplicar, né? Se a gente for ver outro problema que a gente pode considerar como uma crise, foi quando tinha aquela situação daquela mulher adúltera, né, que trouxeram para Jesus. Escribas e fariseus, a palavra de Deus diz, que chegam com uma mulher que foi pega num ato de adultério. Leva essa mulher diante de Jesus e diz: nós vamos apedrejá-la, porque a lei diz que nós temos que apedrejar, nós podemos apedrejar. Nós queremos acabar com ela e nós vamos apedrejar. E a palavra de Deus diz que naquele momento, né, Jesus, ele olha para aquela situação, aquele problema, né, uma situação que estava irreparável, parecia assim que não ia dar uma solução, e Jesus, né, ele olha e resolve. De que forma vai resolver? Através da graça, através do perdão. Então a graça perdoa, a graça libera, a graça ela libera, ela advoga ao favor do perdão. A gente vê que Jesus, quando fazia coisa, ele fazia assim, com muito amor, né? E cheio da misericórdia. Então, quando a gente olha outra circunstância, que a gente vai dar alguns exemplos aqui, né? Uma outra circunstância em que Jesus resolveu num momento difícil de um conflito, foi no Getsemane, quando Pedro toma ali, né? Lá, Judas vai trair Jesus. Aí o que acontece, né? Quando vão pegar Jesus, o soldado vai pegar Jesus para prender. Pedro pega da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, um soldado que foi prender Jesus. E Jesus disse: Pedro, sem espada, se eu quisesse, o meu pai mandaria 12.000 legiões de anjos. Então naquele momento Jesus pega a orelha e ele vai, a palavra de Deus diz que ele cura, quer dizer, é como se ele colasse, né? Colasse a orelha de volta, mais ou menos isso, e deixa ali tudo perfeitinho de novo. Então, quer dizer, naquele momento, Jesus usa de paz, palavra de paz, pacificador, né? Outra situação difícil era na aldeia dos samaritanos, quando disseram: nós não vamos hospedar Jesus, nós não vamos hospedar vocês. Tiago e João diz para Jesus: Jesus, quer que nós falamos, quer que nós damos uma ordem para o céu mandar descer fogo e consumir com tudo? E Jesus diz, né? Não, eu não quero disso não, deixa pra lá. Jesus diz: deixa pra lá, vamos para outro lugar. Quer dizer, Jesus olha para eles e ainda dá uma chamada para eles: de que espíritos vocês são? Como quem dissesse, né? A quem é que vocês estão servindo? De quem que vocês são? Aonde vocês professam a fé de vocês, né? Olha o espírito em que vocês estão agindo, né? Em quem que vocês creem, hein? Né? Jesus deu ali uma chamada de atenção. Então nós podemos ver, né, que em todos os problemas, em todas as crises, né, que foram apresentadas para Jesus, não teve gritos. Jesus não resolveu a base de grito, na base da pancadaria, na base da ofensa, né, na base da guerra. Não teve nenhum tipo de mal ou de dano algum. Então, para todas as circunstâncias, Jesus teve uma saída, né? Então foi pedindo a benção de Deus, pedindo a graça, né? Foi liberando o amor, a misericórdia, o perdão, né? Foi com a paz, foi com a serenidade no momento difícil. E também, né, quando Jesus, ele não queria briga, ele não queria guerra, mas ele queria sim resolver todas as circunstâncias de uma maneira na paz. Ele era apaziguador. Então, para as nossas vidas, Cristina, para as nossas vidas, meus amados, assim como foi com os discípulos, assim como foi com os escribas e fariseus, assim como foi com Tiago e João, assim como foi com Pedro, assim nós também somos, né? Muitas vezes nós queremos resolver as circunstâncias, as crises, as dificuldades, os problemas do nosso jeito. É do nosso jeitinho, né? Eu dou um jeito nisso, deixa que eu falo, deixa que eu dou um jeito, deixa que agora não acontece mais, deixa que eu, né? Aí metemos o pé pelas mãos, quando vemos tá tudo emaranhado, nós não sabemos mais nem o que é o que. Então, assim como os discípulos, né? Como os discípulos quando foram resolver, se os discípulos fossem resolver aquela circunstância, eles não iriam multiplicar o pão. Os discípulos iriam fazer, sabe o que? Eles iriam mandar o povo embora. Manda embora, foi a primeira
primeira declaração dos discípulos: ó Jesus, manda embora que não tem pão, manda embora porque a hora já está alta, manda embora porque nós não temos o que fazer. Aí não iam receber a multiplicação, não iriam ver um milagre, mas essa seria a forma como os discípulos iriam resolver a circunstância. Se nós fôssemos ver os escribas e fariseus, como é que iriam resolver a circunstância da mulher adúltera? Vamos apedrejar, vamos acabar com isso, nós queremos acabar mesmo com ela. A gente acha que tem que ter uma lei, tem que resolver, é no braço, é na mão, é na pedrada. Se a gente fosse ver Pedro e Tiago e João, como é que iam resolver a circunstância? E não podiam, se hospedar naquela cidade, naquela aldeia. Eles iriam dizer que desça fogo, consuma tudo, queima essa pousada que não quer nos receber, Essas pessoas. Então era nesse espírito. Quando Pedro estava por resolver a circunstância, deixa na mão de Pedro, corta a orelha, corta o braço, corta a perna. É assim que nós fazemos, Nós vamos com nossos pés pelas mãos e quando vemos a situação está numa maneira que muitas vezes está muito pior do que quando começou. Então nós temos que entender que quando nós tivermos um problema, uma crise, uma circunstância, um momento difícil, nós temos um jeito de resolver, que é simplesmente muito fácil, que é levar para aquele que pode resolver todas as crises, todas as circunstâncias, todas as situações e todos os problemas. É aos pés de Jesus que nós entregamos todos os nossos problemas. É interessante que aconteceu uma coisa comigo, a gente conta, que a gente também faz as coisas bem erradas. Então aconteceu comigo e eu lembro que um dia eu estava orando ao Senhor, porque toda vez que eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é levar. Eu levo para Jesus, sim. E aí eu disse, orando, e eu, Espírito Santo, olha o que está acontecendo, Senhor, olha o que essa pessoa me fez, Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus, assim, eu escutei tão claro, foi tão nítido o Senhor falando, e o Senhor disse, ela não te matou. Ela só errou contigo. E quando eu escutei, eu disse, ai Jesus, ai meu Deus, o que é isso, Aí o Espírito Santo de Deus falou, que às vezes nós transportamos, nós colocamos a níveis muito mais altos do que é necessário. Então o Senhor disse, essa pessoa falhou contigo. Todos podem falhar, assim como tu também muitas vezes falha. E eu tenho que te perdoar. Então ali na hora, a gente fica com carão diante do Senhor. E aí eu pedi perdão, perdoa Senhor, que tu tires do meu coração essa mágoa por essa situação que ocorreu. Então, muitas vezes nós vamos levar o problema para o Senhor e muitas vezes o Senhor vai ter que vir até nós, primeiro trabalhar em nós e depois ele trabalha no problema, na situação e na circunstância. Então, o jeito mais fácil da gente resolver a situação, meu amado, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai conversar com o mestre, vai conversar com Jesus. Jesus está com esse problema, tô com essa circunstância, tô com essa dificuldade, amado, deixa ali. E depois tu abre a tua porta e sai, vai para frente, vai caminhar, vai por diante, deixa tudo nas mãos do Senhor e tenha certeza que Ele sempre vai ter uma situação muito melhor para resolver essa situação toda aí. Ele vai ter um jeito muito melhor do que você, com a sua força e com o seu modo de agir, porque é assim que nós fazemos, Então, como Ele resolveu todas as outras circunstâncias que a gente viu aqui, a gente acompanhou de uma maneira tão maravilhosa, Porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor de toda graça, nele mora a graça e a misericórdia. Então nós temos que aprender a levar para Jesus e olha, Ele resolve de uma maneira maravilhosa, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos por todas as vezes em que ouvimos a tua voz. Senhor, meu Deus, nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, transborda nosso ser, transborda nosso viver, Senhor, de tanta graça, de tanta misericórdia, de perdão. Senhor, meu Deus, assim, Senhor, meu Deus, nós queremos te pedir nessa noite que sejamos cheios, Senhor, da tua graça, Senhor, que sejamos cheios da tua paz, da tua shalom,
Shalom, Senhor, em nome de Jesus, que a plenitude do Senhor esteja sobre nossas vidas, Senhor, nos cuidando, nos zelando, guardando nossa mente, nossa alma, Senhor, o nosso ser, os nossos corações, Senhor, que todo mal, Senhor, meu Deus, não tenha, Senhor, pousos e morada em nossas vidas, em nome de Jesus. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós confiamos em Ti para tudo, apresentamos todas as nossas circunstâncias, problemas, dificuldades, situações que não conseguimos resolver, colocamos e apresentamos diante da Tua face, Jesus, pedindo, Senhor, meu Deus, dá-nos uma saída, dá-nos, Senhor, meu Deus, uma solução. Senhor, recebe, Senhor, meu Deus, a todas as circunstâncias em que nós não estamos conseguindo, Senhor, resolver, Senhor, e com as Tuas boas mãos, Senhor, possam estar, Senhor, aplainando, Senhor, nas nossas veredas, Senhor, com graça e resolvendo todas as circunstâncias que temos Te apresentado, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, Senhor, confiamos em Ti, em todos os problemas e dificuldades, nós cremos, existe uma solução, está nas mãos do nosso Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente sente paz, né? Quando a gente entrega, a gente sente paz. E a paz é o sinal que o Senhor já está trabalhando. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.